Olá pessoal, aqui é o professor Ezequias e vamos continuar o nosso assunto de eletrostática hoje falando sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Antes de falar de energia potencial elétrica, eu quero que vocês se atentem a esse termo chamado de energia potencial. Esse termo energia potencial, vocês durante o ensino médio, com certeza em alguma aula de física, vocês já ouviram esse termo, principalmente lá no primeiro ano. Mas às vezes não fica muito claro sobre o que significa esse termo energia potencial. Mas eu vou explicar aqui bem sucintamente o que significa. Imagina que você tem um corpo e esse corpo ele tem uma capacidade de armazenar algum tipo de energia de alguma forma, ele estando em uma posição de referência. Como assim, professor? Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem uma bola, você está no alto de um prédio, segurando essa bola lá na beira do prédio lá, né? Se você soltar essa bola, lógico que ela vai cair daquele prédio. Mas se você soltar essa bola, pela gravidade ela tende a cair, ou seja, ali tem uma atração entre a bola e o corpo de referência, que nesse caso a gente está fazendo a referência da Terra, né? Então tem uma força gravitacional, ou seja, tem um campo gravitacional que está atraindo essa bola para o solo, para a Terra. Então a gente diz que quando a bola está naquela posição, no caso na posição de você segurando lá do alto do prédio, ela tem uma energia armazenada naquela posição. Ela tem uma energia potencial, nesse caso, o tipo de energia é energia gravitacional, energia potencial gravitacional, associada àquele corpo. A mesma coisa a gente vai ter aqui, mas só que vai ser uma energia potencial elétrica, referente a um campo elétrico. Lá a gente vai ter uma energia potencial gravitacional referente à bola em relação à Terra. E aqui a gente vai ter uma energia potencial elétrica, uma energia armazenada onde um corpo sofre uma atração elétrica, né? Ou uma repulsão elétrica, no caso, de um outro corpo eletrizado. Como mostra a figura aqui. A figura mostra uma carga geradora menos Q, onde ao redor dela a gente tem um campo gravitacional em torno dela, né? Essa carga geradora está atraindo uma outra carga chamada de carga de prova na mão. Então tem uma mão segurando uma carga de prova e essa carga de prova está sendo atraída. Se eu soltar, nesse caso, vamos dizer que essa mão é minha. Se eu soltar essa carga de prova, com certeza ela vai ser atraída por esse campo elétrico dessa carga geradora. Então, nessa situação, a gente pode, de forma análoga, comparar com a situação da bola lá do alto do prédio. É a mesma situação. Essa carga de prova ela tem uma energia associada a ela, uma energia potencial gravitacional, ou uma energia potencial elétrica, em que se eu soltar, essa carga vai ser atraída. Então, é assim que a gente analisa uma energia potencial elétrica. E como é que a gente calcula esse tipo de energia? Basicamente, é igual como a gente calculava lá na mecânica. É força vezes o deslocamento. Nesse caso, a força é a força elétrica multiplicada pelo deslocamento. Mas eu sei que a força elétrica é K0 multiplicado pelo produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. A única coisa que vai mudar é que tem uma distância a mais multiplicando. Ou seja, eu vou cancelar D de cima com um D de baixo. Então, aqui, em vez de ser D ao quadrado, fica só D. Então, como é que eu calculo uma energia potencial elétrica? Fica K0 multiplicado pelo produto das cargas dividido pela distância e não pelo quadrado da distância. É assim que eu calculo. Essa é a minha equação 1. Qual é a unidade da energia potencial elétrica? É a mesma unidade de qualquer energia no SI. É o Joule. Então, no sistema internacional, a unidade
de energia é joule. Então, a energia potencial elétrica também vai ser joule. Vamos ver um exemplo na prática como isso acontece. Ó, na figura estão representadas as partículas pontuais de cargas Q igual a 8 multiplicado por 10 a menos 6 coulombs e Qzinho igual a 2 multiplicado por 10 a menos 10 coulombs, positivo, no vácuo. No momento em que estão separados pela distância D igual a 0,40 metros. Então tá aqui a figura. Ele deu o valor das cargas Qzão e Qzinho. Aí ele pergunta: nesta situação, determine a energia potencial elétrica da carga Q. Então ele quer saber a energia potencial elétrica referente à carga Q. Aí ele dá o dado da constante, né, no vácuo, constante eletrostática. Então a fórmula tem que ser essa: energia potencial elétrica é igual ao K0 multiplicado pelo produto das cargas dividido pela distância. Substituindo cada um nos seus valores, né? Eu vou ter 9, 10 a nona, multiplicado por 8, 10 a menos 6, que é o Kzão, o Qzão na casa. E o Qzinho vai ser 2 multiplicado por 10 a menos 10, dividido pela distância, que é 0,4. Professor, a distância não é o quadrado? Não, não é o quadrado, porque na energia potencial elétrica, uma distância de cima acaba anulando uma distância de baixo. Então fica só a distância mesmo, tá certo? É isso mesmo. É quase igual à fórmula lá da força elétrica, mas só que a distância não é ao quadrado. Multiplico os valores e depois faço a multiplicação das bases 10. Então 9 vezes 8 dá 72, 72 vezes 2 dá 144. As bases 10 vão ser multiplicações de base 10, então conserva a base e soma os expoentes, então ficaria 9 mais menos 6 mais menos 10. 9 mais menos 6 dá 3, mais menos 10 dá menos 7, dividido por 0,4. Quando eu pego 144 e divido por 0,4, se eu não me engano, dá 360. Aí ando duas casas, aumento duas casas na base 10. Então fica em notação científica, né? 3,6 multiplicado por 10 a menos 5. Então esse seria o valor da minha energia potencial elétrica. Então não tem segredo. Sabendo a fórmula, a gente consegue aplicar e achar esse tipo de energia potencial nessas circunstâncias. Então tá aqui, 3,6, 10 a menos 5 joules, né? Outra coisa que a gente vai ter é o potencial elétrico, que é diferente da energia potencial elétrica. O que é o potencial elétrico? Como eu coloquei aqui, é a medida do nível de energia potencial elétrica associada a um ponto do campo elétrico. Então, o potencial elétrico ele é a medida dessa energia potencial, mas não aplicada a um corpo. Ela está sendo aplicada a um ponto. Então, vamos imaginar essa figura agora. Esquece que tem uma carga de prova aqui. Esquece e associa só um ponto. É um ponto ali e não tem nada ali. Mas eu sei que se eu colocar algo ali, esse corpo eletrizado vai ser atraído ou repelido. Então eu sei que ali eu tenho uma capacidade de atração ou repulsão se eu colocar algum corpo naquele ponto. Então eu digo que nesse ponto eu tenho um potencial elétrico para ele. E como é que eu calculo esse potencial elétrico? Ele vai ser a energia potencial dividido pela carga de prova. Só isso. Assim que a gente calcula esse potencial elétrico. A unidade no SI é volt. Vocês já ouviram esse termo em até na sua própria casa, num interruptor. Essa unidade de volt é muito usada na eletricidade e é justamente o nosso potencial elétrico que a gente está analisando nessas circunstâncias do dia a dia. Então, para calcular o potencial elétrico, é a energia potencial dividido pela carga de prova. Essa seria a nossa equação 2, tá? Outra forma de calcular esse potencial elétrico é eu substituindo aqui, ó, minha energia potencial pela fórmula dela, né?
constante multiplicado pelo produto das cargas dividido pela distância. Mas só que agora eu faço o seguinte: vai ter uma carga de prova multiplicando aqui, eu anulo as duas, ou seja, a outra forma de calcular o potencial elétrico é a constante eletrostática multiplicado pela carga geradora dividido pela distância. É assim que a gente calcula, ou a outra forma de calcular, né? A energia potencial, ou o potencial elétrico, desculpa. Então a gente substitui a equação 1 na equação 2 e a gente tem esse outro termo também de calcular. Então a primeira forma pode ser assim, para energia potencial, calcula a energia potencial e dividir pela carga de prova. A segunda forma é, pego a constante eletrostática, multiplico pela carga geradora, né, que é o Qzão, e divido pela distância. Então vamos ver um exemplo relacionado ao potencial elétrico. Então, na figura está representada uma linha de força do campo elétrico gerado pela partícula de carga positiva Q igual a 610 a menos 6 no vácuo, a qual se superpôs um eixo D e 4 pontos, 1, 2, 3 e 4 desse campo elétrico. Então, eu tenho uma linha aqui, essa aqui é minha carga geradora, e eu tenho uma linha aqui de campo elétrico onde tem uma distância. Tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. E esses pontos estão associados a uma distância de 1 metro, o ponto 1. Está associado a uma distância de 10 metros, o ponto 2, 50 metros, o ponto 3 e 100 metros, o ponto 4. Aí ele te pergunta, letra A, determine os potenciais elétricos V1, V2, V3 e V4 nos pontos 1, 2, 3 e 4. Localizados a distância D1 igual a 1 metro, né? Como a gente acabou de falar, D2 igual a 10 metros, D3 igual a 50 metros e D4 igual a 100 metros da partícula. Dada a constante eletrostática, K0 igual a 9, 10 a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E B, construa o gráfico do potencial pela distância. Potencial contra distância, né? Tá. Vamos fazer primeiro a letra A. Então, vamos determinar os potenciais elétricos V1, V2, V3 e V4. Se ele me deu a constante eletrostática e se ele me deu a carga geradora, então o caminho mais óbvio para eu fazer é aquele exemplo, esse exemplo aqui, o exemplo 2. Eu pego a constante, multiplico pela carga geradora e divido pela distância. A distância também lhe deu na figura, né? Então é isso que eu faço. Então meu potencial elétrico 1 vai ser a constante eletrostática multiplicado pela carga geradora dividido pela distância 1. A minha constante é 9, 10 a nona. A minha carga geradora é 6, 10 a menos 6 dividido pela distância, que é 1 metro. Então ficaria quanto? Multiplico 9 por 6, dá 54. Base 10, conservo a base e somo os expoentes. Então fica 10 elevado a 3 dividido por 1 é 54, 10 a terceira. Como eu vou botar em notação científica, fica 5,4, 10 a quarta. Essa seria a minha potencial 1. Meu potencial 2 vai ser a mesma coisa, mas só que só vai mudar a distância. A distância, em vez de ser 1 metro, agora vai ser 10 metros. Por quê? Porque a constante vai continuar a mesma. A carga geradora continua sendo a mesma. Então não muda isso. O que muda só é a distância. Então meu potencial 2 vai ser 9, 10 a nona, multiplicado por 6, 10 a menos 3, mas só que dividido por 10 agora. A distância agora é 10 metros, né? Agora a gente está usando o D2. Logo, o resultado vai ser 5,4, mas só que 10 a terceira. Porque a gente dividiu por 10, né? Então esse vai ser meu potencial 2. Meu potencial 3 vai ser a mesma coisa, só vai mudar a distância, né? Que agora vai ser 50. Então vou pegar o 5,4 10 a quarta e dividir por 50, que dá aproximadamente 1,1 10 a terceira. Esse vai ser o meu potencial 3. 1,1 10 a terceira volt. E o meu potencial 4 vai ser a mesma coisa, mas só que a distância vai ser 100 metros, né? Então eu pego tudo, só que agora eu divido por 100. Então vai ser 5,4 multiplicado por 10 a segunda. Até aí tudo bem.
Agora, como é que a gente vai fazer um gráfico do potencial no eixo Y pela distância no eixo X? Basicamente, a gente vai pegar os valores da distância, 1, 10, 50 e 100, colocar na parte de baixo, e no eixo Y, né, no eixo das ordenadas, a gente vai colocar o potencial, né, os valores de potencial. Então, é 5,4 10 a quarta, 5,4 10 a terceira, 1,1 10 a terceira e 5,4 10 a segunda, 10 ao quadrado. Então a gente vai ter que achar um termo aí para poder construir esse gráfico. Como eu já construí aqui, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Primeira coisa que a gente tem que entender é o nosso potencial, quanto maior a distância, menor ele fica. Então, se eu pegar essa distância e levar ela até o infinito, essa distância um dia, esse potencial vai ser zero. Vai chegar um momento que ele vai ser zero. A mesma coisa eu faço com o potencial. Se eu aumentar o potencial, essa distância, se eu diminuir a distância, quanto menor vai ser a distância, maior vai ser esse potencial. Então vai chegar um momento em que, se essa distância for muito pequena, o potencial tende a ir para o infinito. Então ele vai aumentar muito. Então, se a distância for muito grande, ele tende a zero. Mas se a distância for muito pequena, ele tende ao infinito. Então, o único gráfico possível para esse tipo de situação é um gráfico que a gente chama de gráfico exponencial equilátero. Seria algo desse tipo. Eu boto aqui, ó, o eixo das ordenadas vai ser o meu eixo potencial, multiplicado por 10 a terceira. E aqui o meu eixo da distância vai ser em metros. Por que eu botei aqui multiplicado por 10 a terceira? Porque os valores ficam melhores representados graficamente com essa multiplicação de base 10 a terceira. E eu não consigo usar a minha distância 1 associada ao meu potencial 1, porque o meu potencial 1 é muito grande em relação a essa medida que eu usei como base. Então, meu potencial 1 aqui seria 1 metro, ele estaria bem aqui, e aqui ele nem apareceria, ele estaria muito para cima. Então, ficaria muito difícil de representá-lo graficamente. Mas a gente já observa que quanto menor essa distância, esse potencial tende a ir ao infinito, né? E tende a aumentar muito o valor. Então você vê que com 1 metro já não aparece mais nesse gráfico, né? Eu tinha que botar numa dimensão muito maior esse gráfico para ele poder aparecer. Mas eu consigo representar minha distância 2, minha distância 3 e a minha distância 4. Minha distância 2 é 10 metros, minha distância 3 é 50 metros e minha distância 4 é 100 metros. Associado a essas distâncias, eu tenho o meu potencial de 5,4 10 a terceira, relacionado à distância 2. Eu tenho o meu potencial de 1,1, ele está em cima do eixo 1 aqui, mas é 1,1, né, aproximadamente, 10 a terceira também, a minha distância é 3. E a minha distância 4 está aqui, ó. Ele é aproximadamente 5, ou nesse caso é 0,5 10 a terceira, né, mas ele seria 5,4 10 a segunda, né? Que é aproximadamente 0,54 10 a terceira. Então tá aqui, ó, bem no 0,5 aproximadamente, associado à distância 100 metros. Então assim que eu construiria esse gráfico, com os valores dos potenciais, associando aos valores das distâncias correspondentes, que nem uma função normal, né? Uma função onde as variáveis são potencial e distância. E por último, para a gente encerrar, a gente tem uma unidade relacionada ao potencial, que é a diferença de potencial. Essa unidade é uma das mais importantes tanto na eletrostática como na eletrodinâmica, que a gente vai ver posteriormente, porque ela está associada justamente ao trabalho mínimo realizado para que um corpo ou um agente possa levar uma partícula ou uma carga de prova, né, de um ponto para o outro. Ou seja, se eu tenho vamos dizer que eu tenho um elétron, eu quero movimentar ele só consegue se movimentar se
entre esse ponto que eu chamo de A um ponto que eu vou chamar de B, esse caminho que ele faz, se eu tiver uma diferença de potencial. Ele só consegue percorrer esse caminho com essa diferença de potencial ou tensão, né? Como ele tem também esse nome. Esse nome também você já conhece de tensão elétrica e tudo. É justamente isso que a gente está falando. A DDP, a diferença de potencial. Então, ou a gente chama de diferença de potencial ou a gente chama de tensão. Então, é o trabalho mínimo realizado por um agente externo para levar uma partícula de prova de um ponto a outro. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é a minha variação de potencial, ou seja, minha diferença de potencial. Então, se eu quero levar um corpo do ponto A ao ponto B, eu tenho que pegar a diferença de potencial do ponto B, subtrair pela diferença de potencial do ponto A. A unidade continua sendo volt, né? Então, não muda, aí não altera. Se eu associar isso a um trabalho, então, meu trabalho elétrico tem que ser a carga de prova multiplicado por essa diferença de potencial, tá, pessoal? Então, na situação que eu falei, né? Então, para me movimentar, por exemplo, um elétron de um ponto A a um ponto B, o trabalho que ele realiza nesse trajeto vai ser calculado justamente pelo produto da carga de prova, né? Ou seja, da própria carga que a gente está levando, pela diferença de potencial, VB menos VA. A unidade de trabalho é Joule, porque trabalho também é associado à energia, tá? Então, continua sendo isso. E vamos ver esse exemplo para a gente finalizar. Na figura estão representados uma linha de força do campo elétrico de uma partícula de carga positiva Q igual a 6 multiplicado por 10 a menos 6 coulombs. Fixa em dois pontos, A e B. Então tá aqui, ó. Então eu tenho uma carga de prova, ou uma carga geradora aqui. E eu tenho dois pontos para associar esses potenciais elétricos no ponto A e no ponto B. Aí ele diz, determine a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. E letra B, o trabalho mínimo realizado para levar uma partícula de carga positiva igual a 2,10 a menos 8, ou seja, uma carga de prova, né? Do ponto A até o ponto B. Então, primeiro ele quer saber a diferença de potencial nos pontos A e B, e na letra B ele quer saber o trabalho mínimo para realizar pegar essa carga de prova e levar do ponto A até o ponto B também. Então, vamos primeiro fazer a letra A. Já que ele quer o potencial e ele nos deu tanto a distância quanto a carga geradora, quanto a constante, a gente vai usar aquela mesma fórmula que a gente usou no exemplo 2. Então, meu potencial no ponto A vai ser a constante eletrostática multiplicado pela carga geradora dividido pela distância no ponto A. Então, minha constante é 9,10 a nona, a minha carga geradora é 6,10 a menos 6, dividido pela distância, que é 1,5 m. Multiplicando tudo isso, dá 36,10 a terceira volts. Essa daí eu não coloquei em notação científica, porque a outra também eu não vou colocar para botar só no final, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, dá 36,10 a terceira, né? Aqui, multiplicação de bases iguais, conserva a base e somos expoentes. 9 mais menos 6 é 10 elevado à terceira. O potencial no ponto B vai ser a mesma coisa, só vai mudar que a distância vai ser 0,2 metros. Então, fazendo isso e dividindo por 0,2 dá 270 multiplicado por 10 à terceira. Como eu quero saber a diferença de potencial, eu pego o ponto B e subtraio pelo ponto A. Então, minha diferença de potencial vai ser VB menos VA, que é igual a 270 10 à terceira menos 36 10 à terceira. Quando eu tenho uma subtração entre bases iguais, com expoentes iguais também, eu subtraio os números da frente e coloco em evidência as bases iguais com expoentes iguais. Então fica 234 10 à terceira, transformando em notação científica, dá 2,34 multiplicado por 10 à quinta. Então essa que seria a minha diferença de potencial.
E na letra B, para calcular o trabalho mínimo, a gente só precisa pegar a carga de prova que ele deu aqui, ó, 2, 10 a menos 8, e multiplicar pelo valor que a gente encontrou na letra A, pela diferença de potencial. Então, seria assim, né? Carga de prova multiplicado pela diferença de potencial. Então, seria 2 multiplicado por 10 a menos 8, multiplicado por 2,34 vezes 10 a quinta. Calculo os números da frente, multiplicando eles, né? 2 vezes 2,34 dá 4,68. E as bases 10 eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 8 mais 5. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Então daria isso. Esse seria o trabalho para a gente levar uma carga de prova do ponto A até o ponto B. Então seria 4,68 multiplicado a 10 a menos 3 joule, né? Unidade de trabalho é joule. E esse seria nosso final de aula, né? Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo no EO ou por WhatsApp. Estarei atento, né, por sugestões também, comentários aí no YouTube. E é isso, galera. Boa aula e a gente vai se comunicando aí.